Muito bem, o Arena começa direto com o debate sobre a Aline Peixoto, mulher do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi aprovada e vai ocupar a vaga de conselheira no Tribunal de Contas dos Municípios, na Bahia. Hoje eu começo por você, Hélio Beltrão. Eu vi que você estava, inclusive, tuitando a respeito disso. Qual é a sua avaliação? Boa noite, Felipe, Raquel, Joel e Gabriela. Felipe, é muito triste. Você colocou tudo no seu editorial aí do início. Eu acho que é aparelhamento político de um órgão que é muito importante, que é para checar contas. É um salário muito alto, é um cargo quase vitalício, 75 anos de idade, tem muito poder, pode tornar inelegível o membro do executivo em questão, se as contas não forem aprovadas. É muito triste que a gente tenha esse tipo de, vamos dizer, envolvimento político num órgão que deveria ser técnico. Raquel Landim, quais são as nuances aí desses episódios? Porque sempre vem à tona a independência, a autonomia, a influência política para se chegar lá, uma pessoa muito ligada àquelas pessoas que detêm o poder no Estado e ainda agora com uma influência federal, já que os ex-governadores se tornaram ministros. A gente sabe que as assembleias legislativas conservam muito daquela base que foi do governo anterior, portanto isso evidentemente ajuda na nomeação de pessoas ligadas ao ex-governador. Como você avalia? Felipe, vamos explicar como é que funcionam esses processos. São 7 membros, 4, deixa eu até conferir aqui porque eu anotei direitinho, 4 indicados pelas assembleias legislativas, estaduais, municipais e 3 pelo governador, se é no caso de uma assembleia estadual. No caso da Aline, mulher do Rui Costa, ou dos outros governadores, daria para falar numa acusação de nepotismo? Estrito sensu, não. A regra é muito frouxa. Ela diz apenas que você precisa ter 10 anos de experiência na administração pública e uma reputação ilibada. Não consta que nenhuma delas tem algum problema. Ela não fala num critério técnico que você tenha que ter experiência exatamente em contas públicas. Então, no caso da esposa do ministro Rui Costa, por exemplo, ela pode ter experiência de administração na área de saúde, não ter experiência nas contas públicas, não tira ela do cargo. Agora, eu passei a tarde conversando com ministros de cortes superiores e especialistas nessa área de contas públicas e vou pegar uma expressão que eu ouvi de um deles, que é forte, mas eu acho que ela é isso. É um esculacho na cara da população. Porque o conflito de interesse, ele é tão evidente que, embora seja legal, eu acho que legal não é nem a palavra, porque se você entrar com uma ação civil pública contestando aí o princípio da impessoalidade, talvez você consiga chegar a alguma coisa, mas é difícil de questionar. O conflito de interesse é evidente, porque um ex-governador, ele tem uma influência política enorme dentro de uma Assembleia Legislativa. E ele está usando isso, por exemplo, no caso da Bahia, para eleger a sua esposa, que vai ali olhar as contas dos municípios de diversos prefeitos que são apadrinhados por ele ou sofrem a influência dele de alguma forma. No caso do Valdez Góes, ali do Amapá, se não me engano, ele estava no cargo quando ele nomeou a esposa. E aí o argumento foi, ela não vai responder diretamente para mim, então não tem problema. Então, assim, é um caso típico em que a regra é muito frouxa, então os políticos sem nenhum pudor utilizam disso e colocam aí nesse apadrinhamento para um salário altíssimo, agora em que o conflito de interesse e o conflito moral é absolutamente evidente. Gabriela, a gente sabe, a Raquel citou o princípio da impessoalidade, esses princípios constitucionais que podem eventualmente ser colocados em diversas ações, em tribunais superiores, inclusive, eles são mais genéricos, né? O que a Raquel está citando é que muitas vezes os dispositivos específicos da legislação não prevêem uma hipótese de vedação, mesmo quando aquilo soa muito mal para a população, soa como um conflito de interesses, soa como uma incompatibilidade, soa como algum tipo de imoralidade pública, né? No trato da coisa pública, pelo menos. Como é que você avalia esses casos e a questão da autocontenção ou não dos políticos e de suas esposas? Olha, boa noite Raquel, Joel, Felipe e Hélio. Bom,
e a todas e todos que estamos acompanhando. O problema que está aí não é... Existe um problema específico com relação às esposas, né, de ex-governadores, com certeza, mas existe um problema ainda maior, que a maioria dos tribunais de contas, eles têm essa composição, eles acabaram sendo todos muito politizados. Então, tem uma pesquisa da Transparência Brasil que diz que 80% dos cargos hoje ocupados nos tribunais de contas do país são ocupados por ex-políticos, ex-mandatários ou por pessoas que tiveram altos cargos na administração pública. E talvez isso, Felipe, seja um pouco decorrência do próprio texto da Constituição Federal que dá abertura a isso. Então, eles não se preocupam em se autoconter, porque a Constituição Federal ela estabelece quais são os critérios para ser eleito, né, para ser escolhido como conselheiro do Tribunal de Contas, e dentro desses critérios está muito específico a experiência em administração pública. E aí o que se faz? Bom, experiência em administração pública é quem já foi da administração pública, quem já foi deputado, já foi vereador, já foi ministro, já foi alguma coisa nesse sentido. Como a gente poderia conter de forma legal? Talvez fosse o caso de estabelecer uma quarentena, talvez fosse o caso de estabelecer que parentes de ex-parlamentares, enfim, ou de pessoas que estão na política também tivessem que cumprir uma quarentena, porque não estou falando sobre o caso dessas esposas de ex-governadores que foram nomeadas, mas pode acontecer de uma super especialista em administração pública, né, pós-doutora, que vai ser excelente, ela ser prejudicada porque é casada com um ex-governador. Então, ela teria que cumprir uma quarentena também, mas não ser impedida de ocupar o cargo, por exemplo. Penso que há como a gente resolver, mas isso não vai depender, não dá para depender da boa vontade dos políticos, porque isso tem sido uma praxe, sabe? A gente está achando escandaloso porque são as esposas, mas também saiu alguma pesquisa, não lembro onde, que eu li que 30% hoje também dos postos, né, dos cargos de conselheiro são ocupados por parentes de políticos, né, de pessoas que têm esse poder, né, que ainda estão na política, inclusive. Posso só fazer um acréscimo? A Gabriela mencionou, né, a questão de você fazer uma qualificação técnica. A lei hoje não exige nem curso superior para você ocupar esse cargo. E outro ponto interessante que ela colocou da quarentena, hoje nós temos na lei das estatais exatamente a quarentena para se ocupar cargos em estatais, de 3 anos, se não me engano. E os políticos estão batalhando para que isso passe para 30 dias. Então, indo na mão... 36 meses para... Exato. É isso, 36 meses, 3 anos, né? Um ano que tem 12 meses, para 30 dias e meio só. Foi o que foi aprovado na Câmara e está no Senado. Então, assim, uma regra que exatamente nessa direção, né, que a Gabriela está mencionando, de estabelecer uma quarentena para separar esse interesse político e que, no caso bem dos tribunais de contas, isso não existe. No caso das estatais, a gente conseguiu esse avanço institucional e tem uma batalha dos políticos para derrubar o avanço institucional. Eles não querem saber de autocontenção, se não tem um dispositivo específico, eles não estão nem aí, muitas vezes, né, esses que incorrem nesses conflitos de interesse para questões morais, porque acaba se ganhando benefício. Você tem uma pessoa de alta confiança para julgar contas dos seus aliados, eventualmente até a sua própria, Joel. E fica parecendo, a gente precisa legislar tudo nas maiores minúcias porque o nível de moralidade pública é muito baixo. Eu acabei indo por outro caminho nessa questão, Felipe. Ao ver essa notícia da mulher do Rui Costa, eu me lembrei de um artigo do economista Marcos Lisboa, um artigo de 2019, tem um título bem provocador, mas dado o que a gente está vendo, isso é só um exemplo de dezenas, centenas pelo Brasil, vale a provocação. Título do artigo: é hora de fechar os tribunais de contas. Por quê? Porque os tribunais de contas são todos muito politizados, então em diversas situações, sejam municipais, sejam estaduais, foram muito lenientes com práticas de contabilidade criativa, quando o governo da vez está avaliado ali com o Tribunal de Contas. Ao mesmo tempo, não fizeram seu trabalho de forma minimamente decente, não previram consequências óbvias das contas públicas, como o gasto excessivo com aposentadorias, deixaram isso passar batido, e custam muito, seja aos municípios, seja aos estados. Pega uma empresa com um orçamento superior ao de grandes municípios, como é o caso de São Paulo, você vai ver que elas gastam em auditoria muito menos do que
gastam os tribunais de contas dos municípios e dos estados. Qual a solução para isso, então? Por que não? Acaba com os tribunais, façam licitação e contratem auditorias privadas. Estaríamos gastando menos, com serviços menos politizados, que é o que a gente está discutindo aqui, e provavelmente com uma qualidade técnica maior. Eu sempre me lembro, quando se fala em tribunais de contas, porque eu considero, assim, talvez o caso mais emblemático de uma corrupção localizada na história recente do Brasil, o caso é dos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Lá no nosso estado, teve uma operação chamada Quinta do Ouro, estava lembrando aqui só o nome da operação, que ela prende, são 7, né? Igual nessa corte baiana, são 7 conselheiros. E houve uma operação que prendeu 5 conselheiros. O 6º era delator, só sobrou um. Um esquema de pagamento de propina por meio de desvios ali, de contratos com órgãos públicos. Então, assim, isso que o Joel falou, é claro que a gente não está fazendo nenhuma acusação aqui de corrupção, a gente está apontando só essa questão e discutindo o conflito de interesses, mas a politização desses tribunais de contas, quer dizer, o apadrinhamento político para se colocar lá alguém que possa fazer vista grossa a maquiagens contábeis, a excessos de gastos, a falta de prioridade da população no orçamento público. Isso acontece em diversas esferas, municipal, estadual e federal. E a gente vê que o problema vai se agravando quanto mais próximas as pessoas são dos políticos. Parece um tribunal de faz de contas, não é tribunal de contas. Exatamente. Tribunal de faz de contas. Gostei muito da ideia do Joel. Eu acho que é uma solução que endereça a causa fundamental do problema. Senão a gente vai continuar aqui, o Arena, daqui a 10 anos, quando a gente vai mais velhinho, cabelo mais branquinho, vai estar falando a mesma coisa. De novo um escândalo no Tribunal de Contas, porque não sei o que, nomeou, não sei o que. Tá certo. Não precisa de um Tribunal de Contas se você tem uma auditoria que não seja a auditoria das lojas americanas, né? Que errou feio. Pois o mercado também está cheio de problemas. Sempre tem, mas a solução de governo é pior. Né? Então, concordo, Joel. E, Raquel, é sempre bom a gente lembrar que a gente está falando de contas públicas, a gente está falando do uso por governos, seja prefeitura, seja governo de estado, seja governo federal, do uso do dinheiro da população, que paga imposto. E você tem um tribunal ali, supostamente, para fiscalizar se aquele dinheiro está sendo devidamente aplicado. E, aparentemente, essa fiscalização, muitas vezes, é pelo menos suspeita. Não, Felipe, em alguns casos dá a sensação de que está tudo errado, né? Porque se você coloca uma pessoa que não tem uma qualificação técnica para fazer aquela fiscalização, por mais que ela contrate assessores que vão ajudá-la, assim, qual o nível de segurança que ela vai ter para poder dizer que aquela conta está certa ou está errada. E aí ela já vem indicada por um padrinho político que vai ter uma série de compromissos. Assim, eu realmente não vejo formas de dar certo. Eu acho que a indicação política em si, talvez ela não seja... Você teria que imaginar formas de resolver o problema. A quarentena talvez seja uma solução, uma melhor qualificação técnica. A lei das estatais, ela nos dá um bom guia, né? Se você não quiser... Só um minutinho. Se você não quiser privatizar os tribunais de contas, porque eu acho que realmente as auditorias privadas, elas fazem um trabalho bom em várias empresas, mas elas vêm nos mostrando várias brechas em vários casos de escândalo. Pelo menos, você tem que estabelecer regras mínimas. E a lei das estatais é um bom exemplo disso. De como você estabelece quarentenas, você estabelece critérios técnicos, critérios de realmente experiência a fundo naquela questão. Tem alguns ministros do Tribunal de Contas da União, por exemplo, que são ministros que foram indicações políticas, mas são ministros que fazem um trabalho muito bom. O ministro Antônio Anastasia, por exemplo, é um exemplo. O que eu acho que falta ali é uma vontade também de moralizar a regra. Não existe essa vontade, porque ela está totalmente aparelhada. E outra questão também, supondo agora a manutenção, claro, falei de privatizar, acho que até seria uma discussão interessante, mas sei que a realidade brasileira quase exclui essa possibilidade. Mas mantendo os tribunais de conta estatais, então,
Quer dizer, é algo tão técnico as contas públicas, é uma questão tão... será que cabe sequer fazer a indicação política, mesmo com todas as restrições? Por que não coloca concurso público, então, para esses cargos? Já seria provavelmente um grande avanço, porque você teria uma coisa, alguém que não tem nenhuma experiência da área das contas públicas não estaria entrando. Gabriela, quer complementar? É que só para complementar, nesse caso dos tribunais de contas, eles foram criados pela Constituição, então é uma previsão constitucional. É muito difícil você tirar, e a conformidade de você ter 2/3 indicados pelo Poder Legislativo e 1/3 indicado pelo Poder Executivo é um pouco no sentido de equilíbrio entre os poderes, de fiscalização entre os poderes. E a ideia do Tribunal de Contas é ser um órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização das contas públicas. Então, em tese, os conselheiros estão lá por indicação política, mas eles são indicados pelos 2 poderes, né, legislativo e executivo, que vão ser fiscalizados, mas os funcionários, os auditores, os técnicos são pessoas concursadas. A ideia do Tribunal de Contas e a sua função é muito boa. O problema é que a tradição política fez com que pessoas que ainda estão no mandato ou que recentemente saíram do mandato façam indicações muito personalíssimas, muito próximas e que, de fato, fica sempre essa pontinha de desconfiança de será que os conselheiros que foram nomeados vão conseguir despersonalizar a indicação, não vão ser usados para, por exemplo, perseguição política? Pode ser usado tanto como, não sei quem que falou agora, não me lembro, vai afrouxar, mas também pode ser utilizado para perseguição política. A gente não pode apontar dedos para ninguém, não tenho nenhuma evidência, mas fica uma desconfiança. Então, talvez fosse mesmo o caso de, mantendo a conformação ideal do Tribunal de Contas, uma pressão para que se estipule pelo menos isso. Olha, os conselheiros não podem ser indicados, não podem assumir tão logo, pelo menos em 4 anos após saírem de um mandato, algo nesse sentido, porque é muito comum, gente, que os conselhos sejam ocupados por, a pessoa era deputado ou acabou de sair do mandato, assume. Inclusive, no caso da Bahia, me parece que eu esqueci o nome dela, a esposa, Aline Peixoto, ela estava concorrendo com um ex-deputado que tinha acabado, não foi isso? Ela estava concorrendo, quem seria a segunda opção que estava sendo apoiada também era um ex-deputado que tinha acabado de sair do mandato. Então, ele também estava muito próximo do poder. A disputa de poder foi entre, né, talvez duas vertentes políticas, não sei, mas era alguém que também estava muito próximo do poder há pouco tempo e alguém que é próxima do ex-governador. Então, isso é algo a se pensar. Estou aqui refletindo junto com vocês. Alguém que é esposa. Diga, Raquel. Não, sim. Você vai mudar de assunto ou não? Não, eu ia fazer 2 registros, mas pode falar. Então vai, não, fala. Não, só uma avaliação e uma informação. A avaliação é o seguinte, é que mesmo a pessoa sendo altamente qualificada, porque assim, eu acabo não comprando essa alegação, se for altamente qualificada, então ela pode, a partir do momento que há um conflito de interesse familiar, ela é casada com alguém, e a gente está falando de casos de mulheres, mas poderiam ser homens, poderia ser tudo invertido, não dá. Na esfera pública, quando você tem essa incompatibilidade, esse conflito de interesse, essa questão da pessoalidade, você tem um ônus, não é só o bônus. Então, se a pessoa é altamente qualificada, ela pode conseguir outros cargos, seja na iniciativa privada, não sei se na esfera pública, em outra área que não passe pela influência da pessoa que é próxima, que é da sua família, mas eu acho que existe uma vedação moral que, lamentavelmente, é descartada na República Brasileira. E só queria registrar, porque um desses ministros que foram governadores, ministros do atual governo Lula, que emplacaram, com toda a sua influência política, suas esposas em tribunais de contas, um deles é o Valdez Góes, é o ministro da Integração. Então, assim, tem esse caso que já chama a nossa atenção, já cria desconfiança, já cria suspeita. Eu quero lembrar um pouco do histórico, porque isso às vezes fica em segundo plano, mas ele foi condenado por uma corte especial do STJ estou lembrando aqui a dosimetria da pena, 6 anos e 9 meses de reclusão e a perda do cargo. Ele era governador do Amapá.
por caso ali de peculato, né, foi acusado de desvios de valores referentes a empréstimos consignados de servidores entre 2009 e 2010. Então tem essa condenação pesando contra ele, mas é claro que até o esgotamento de todos os recursos, todo mundo vai ficando, e é isso que está acontecendo nesse governo. Diga, Raquel. Não, é que você fez uma provocação na sua abertura, se a indicação dessas esposas dos ministros, dos ex-governadores, contribuíam, atrapalhavam para a causa feminina, e eu queria responder, certamente atrapalham, elas não colaboram em nada, elas não deveriam prestar esse papel.